Diante de tudo isso, eu quero então pensar com vocês hoje, por que Paulo e Barnabé foram confundidos com Júpiter e Mercúrio? Atos capítulo 13 mostra Deus retirando Paulo e Barnabé lá da igreja de Antioquia da Síria. É bom saber isso, Antioquia da Síria. Havia muitos mestres lá, e aí Deus tirou Paulo e Barnabé para a obra missionária. Daqui para frente, o livro de Atos vai falar muito deles dois, principalmente de Paulo. Primeiro, eles saíram de Antioquia, desceram de navio a Seleucia e foram parar em Chipre. Chipre, que hoje é a terceira ilha mais populosa do Mediterrâneo. Não demorou muito para as provações aparecerem. Guiados pelo Espírito Santo, encontraram um falso profeta chamado Bar-Jesus, que resistia ao que Paulo estava pregando e ensinando. Paulo confrontou então esse Bar-Jesus, esse falso mestre, e ele ficou cego, temporariamente cego. O governador Sérgio Paulo, a Bíblia vai usar a palavra procônsul. Procônsul é uma designação para governador, o cara era uma espécie de governador. Sérgio Paulo, muito influente e sempre desejoso de saber da verdade, muito religioso, o Sérgio Paulo, ele viu o fato e ele ficou impressionado com o que aconteceu. Seguindo viagem, Paulo e Barnabé chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado eles foram às sinagogas, na sinagoga, e eles foram convidados a pregar. Paulo falou da história de Israel, desde o início dos patriarcas, chamado de Abraão, até Jesus. O que Paulo está fazendo? Paulo está traçando a história, para que eles entendam que o que se prega hoje não é diferente do Antigo Testamento e da Antiga Aliança, é uma continuidade. Paulo explicou como Deus escolheu Israel. Deus lhes deu juízes, profetas, e finalmente o grande rei Davi, do qual descende o Cristo. E concluiu que Jesus é o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas e que através dele o perdão dos pecados está disponível a todos aqueles que creem. Então a mensagem de Paulo é essa: olha, começou lá com a chamada de Abraão, Deus vem conduzindo a história, escolheu Israel para que pregasse uma mensagem teocrática, apresentasse Deus ao mundo, lhes deu juízes, profetas, e até chegar Davi. Israel se torna uma nação grande e poderosa, e aí vem Jesus. Então Paulo falou aos judeus como filhos da descendência de Abraão. Paulo está dizendo que os judeus são de fato filhos da descendência de Abraão, e por isso Deus os enviou o Evangelho da Graça. Observem que primeiro a ordem dada por Jesus é que os apóstolos deveriam pregar primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Paulo diz isso: olha, é por isso, já que Deus escolheu Israel, que ele enviou o Evangelho da Graça primeiramente a vocês. Paulo continuou falando de Cristo, e ele foi convidado a voltar no sábado seguinte. Quer dizer, as pessoas acharam interessante a mensagem, ficaram maravilhados, e aí um grupo começou a seguir Paulo e Barnabé. Isso gerou de novo oposição dos judeus e prosélitos, que com inveja insultaram Paulo e Barnabé, que a partir daí eles decidiram se dedicar aos gentios. Tem aquela questão, bate a poeira das sandálias e vai para os gentios. Quando os gentios ouviram que Paulo disse que Deus havia fechado a porta para os judeus, praticamente, e aberta essa porta da graça para os gentios, Atos 13, 48, é um versículo impressionante. Quando Paulo cita isso para eles, Atos 13, 48, a Bíblia diz que quando os gentios ouviram que o Evangelho deveria ser pregado a eles, que a graça de Deus se havia mostrado salvadora a eles, eles reconheceram, honraram e receberam a mensagem como palavra de Deus para eles, e creram todos os que haviam sido destinados
ordenados ou predestinados à vida eterna. Essa palavra ordenados no grego é a palavra tasso. Tasso significa uma disposição ou inclinação interna. Então é algo que Deus move no interior do homem para que ele creia. Então olha só, os gentios ouvindo isso, quando eles ouviram a pregação de Paulo, Deus moveu o interior deles, Deus abriu o entendimento deles, como vai fazer mais tarde com Lídia em Atos 16:14. Então a palavra no grego, tasso, significa que Deus agiu na mente daquelas pessoas e eles responderam positivamente à palavra que Paulo estava pregando, e responderam porque eles estavam destinados para serem salvos, estava decretado para que eles fossem salvos, para a vida eterna. Então a palavra tasso mostra que eles foram movidos por Deus para a salvação. No capítulo 14 está a resposta da pergunta que gerou o tema dessa reflexão. Começa com Paulo e Barnabé pregando em Icônio. Os sábios consideram que este capítulo é um dos mais significativos do livro de Atos. O capítulo 14 é um dos capítulos mais significativos de toda a narrativa de Atos. Por quê? Porque narra as perseguições e as dificuldades, mas também mostra o poder de Deus, a graça de Deus, quando nós somos chamados para fazer missões. Me parece que eu ainda estou falando sobre missões. Eu sabia que vocês não tinham tirado esses dizeres daqui da frente. Então, perguntando, voltando ao tema assim, da nossa reflexão, nós vamos ver que Paulo e Barnabé foram então perseguidos por judeus e gentios que desejavam apedrejá-los mais uma vez. Quando esse homem ele é curado, esse coxo é curado, o cenário mudou. Paulo curou o aleijado e as multidões impressionadas começaram a chamar Paulo e Barnabé de Júpiter e Mercúrio. Os pagãos consideravam Júpiter ou Zeus o maior deus do panteão grego, o deus supremo. Ele era adorado em várias culturas como pai dos deuses e dos homens. Então eles olharam para Barnabé e pensaram que Barnabé era o pai de todos os deuses e dos homens. Já Mercúrio ou Hermes, é o mesmo deus, ele era o mensageiro dos deuses. Esse título foi dado a Paulo. Especialmente ele era mensageiro de Júpiter. Então é como se Paulo estivesse falando por Júpiter. Além disso, era considerado o deus da eloquência, e certamente Paulo era um homem muito eloquente, com toda habilidade para falar, rápido em seu raciocínio, alguém de raciocínio lógico. Isso é uma falta dos nossos dias. A maioria, eu conheço muitas pessoas nos nossos dias que eles têm dificuldade de pensar, dificuldade de organizar o raciocínio, dificuldade de entender as coisas, mesmo porque eu creio piamente que essas doutrinas, elas são doutrinas reveladas. Quando Jesus se encontra com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, lembra? E aí eles não estavam reconhecendo a Jesus. Eles só reconhecem a Jesus quando caem as escamas dos olhos. Então, a sã doutrina, ela é algo que é revelado por Deus. Não vai adiantar você, às vezes a gente perde tempo discutindo eleição, predestinação, santificação, regeneração, com pessoas que não vão entender nunca. Mas é uma obrigação nossa. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Ele deve ser brando, apto para instruir. E quando a gente pega a questão dos mestres na Escritura, você sempre vai encontrar um pouquinho de humor e também um pouquinho de dureza. A mensagem, de quando em vez ela tem que ter um pouquinho de humor para chamar a atenção, mas também ela tem que ser dura para dar um tratamento de choque na pessoa. Jesus faz isso muito bem. Então, Paulo e Barnabé, depois dessa cura, depois de toda essa pregação que fizeram,
mas o milagre chamou muita atenção do povo, e aí eles chamaram Paulo e Barnabé, dizendo que eles eram deuses. Agora, de onde eles tiraram essa ideia? Isso aqui que eu quero que vocês aprendam. Havia uma lenda antiga afirmando que Júpiter e Mercúrio haviam visitado a cidade e um casal ofereceu estadia e refeição a eles. Quando nós estudamos, assim, nos primeiros 4 anos, né, até o 4º ano, nós nos deparamos com muitas lendas, né, aqui da nossa cultura. Tem a lenda do Guaraná, né, a lenda da Vitória Régia e tantas outras lendas. As lendas, elas fazem parte da cultura de um povo. Por exemplo, quando vocês verem ali Jesus na cruz dizendo Eli, lama sabachthani, sabachthani é em hebraico, nós falamos sabachthani, né? Sabachthani é em aramaico. O aramaico tem esse som, sa. Já o hebraico tem um som de zá. Então, quando Jesus diz Eli, lama sabachthani, alguém diz assim, ele chama por Elias. Por que essa pessoa disse isso? Havia uma lenda naquela época. Algumas pessoas acreditavam que alguém que morria de martírio, Elias, descia do céu e vinha ajudá-lo. Então, as lendas sempre faziam parte da cultura dos povos. E aqui havia uma lenda de que um dia Júpiter e Mercúrio haviam visitado a cidade e um casal ofereceu estadia para eles, né? Refeição, cuidado deles. Devido à hospitalidade do casal, Júpiter e Mercúrio transformaram a casa do casal em um templo belíssimo com um telhado de ouro. A lenda dizia isso. Júpiter e Mercúrio desceram, foram hospedados por esse casal e eles transformaram a casa do casal num templo com um teto de ouro. Agora, eles queriam, né, venerado por eles olharam para Paulo e Barnabé não com o interesse de ouvir do Evangelho da Graça, mas eles estavam ali com a intenção de poder receber alguma coisa de Paulo e Barnabé, tirar alguma coisa deles. A multidão estava querendo sacrificar, estava querendo cultuar Paulo e Barnabé para ver se recebiam também um telhadinho de ouro. Eles queriam adorar Paulo e Barnabé para serem abençoados financeiramente, porém Paulo e Barnabé não permitiram a idolatria. Observem a motivação: eles queriam ser ricos, eles sonhavam com um telhado de ouro, mas ninguém queria servir a Deus de verdade. Mais de 2000 anos se passaram e os homens, ao invés de melhorarem, eles pioraram. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque hoje em dia tem muita gente indo atrás da palavra de Deus para serem abençoados, seja na área da saúde, seja na área financeira. Tem gente que fica atrás desses falsos mestres em busca de dinheiro. Nos dias de Paulo e Barnabé, os pagãos e idólatras, eles tinham suas crenças baseadas nos deuses, e era errado, mas era um ensino que eles tinham na época. Agora, nos dias de hoje, a coisa é pior. Eles fazem isso baseados na palavra de Deus. Presta atenção, naquela época eles não tinham a palavra de Deus para se guiar, como nós temos hoje. Então eles se guiavam pelo ensino dos deuses. Os falsos pegavam esses ensinos, essas lendas, passavam para eles, eles acreditavam nisso e iam viver. Nos nossos dias é pior. Os falsos mestres adulteram a palavra de Deus, usam textos para pretexto. O que acontece nessas igrejas que exploram a fé revela o mais sujo paganismo dos nossos dias. Isso aqui é que vocês veem aí na Universal, Internacional da Graça, entre outras igrejas, né, mundial, é paganismo puro, do mais baixo nível. Essas igrejas, elas estão cheias de pagão. Não pense que tem crente lá não, gente. Está cheio de pagão lá. São pagãos travestidos de cristãos. Eles doam dízimos e ofertas esperando ficar rico, esperando receber um telhadinho de ouro também. Em busca dos seus objetivos,
que eu sei que não é servir a Deus em espírito e em verdade, esses pagãos, eles aprendem a louvar a Deus e a falar como certos crentes, e o resultado tem um monte de pagão aí cantando hino, tem um monte de pagão cantando corinho, tem um monte de pagão fazendo especial, eles usam frases de efeito, aprenderam essas frases, isso é muito comum no meio deles. Hoje em dia, você olha, está na boca do povo, né? Eu aceito, eu rejeito, né? Está amarrado, glória a Deus, a paz do Senhor, louvado seja Deus, paz e graça, e por aí vai. Mas no fundo eles são pagãos, estão em busca de algo que não diz respeito à salvação. Eles não estão preocupados com a salvação das suas almas, nem estão interessados em louvar o Deus verdadeiro. Em suas mentes eles querem dar os seus dízimos e suas ofertas em real, que está muito desvalorizado agora pelo governo atual, né? E eles querem receber em euro. Eles querem ficar ricos. Para eles não interessa a salvação e a vida com Deus, nem a comunhão com os verdadeiros crentes. O evangelho para eles é o poder de Deus para eles ficarem ricos, não para serem salvos. Mas a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os pagãos, convencidos e não convertidos, eles buscam em Deus esperança e segurança. Eles acreditam que Deus pode fornecer proteção, orientação, conforto em tempos difíceis. Isso é segurança, eles estão atrás de segurança. Querem viver uma vida abençoada, seguros, protegidos, guardados. Também eles esperam ficar ricos, acreditam que Deus os abençoará com bens se eles estiverem dentro de um templo que lhes pregue e que lhes ofereçam a oportunidade de serem prósperos financeiramente. Os falsos mestres ensinam que a obediência a Deus resultará em bênçãos materiais. Irmãos, tome cuidado com essa mensagem. Todas as vezes que vocês verem alguém dizendo que se você fizer tudo certinho, se você tiver boas obras, se você for isso, for aquilo outro, né, você vai ser abençoado, Deus vai enriquecer você, Deus vai encher a tua casa de bênção e de prosperidade. Não creio nisso não. Mesmo porque, se nós que somos os verdadeiros crentes agirmos de forma infiel, Deus não vai mudar por causa disso. Deus vai permanecer fiel, porque Ele é imutável. Ele vai cumprir a sua palavra. A sua palavra não volta atrás. Deus não abençoa só aqueles que são santinhos e certinhos. Deus escolhe seres humanos que nós nem sequer imaginamos. Deus trabalha esses seres humanos. Deus pega esse barro grosso, né, endurecido pelo pecado, e transforma em vasos de honra para a glória do seu nome. Então, frequentar esses cultos que prometem riqueza mostram que estes pagãos têm no coração. O que eles querem é alcançar a prosperidade e o bem-estar. É sempre bom lembrar que os pagãos vestidos de crente, que a fé não deve ser reduzida a um veículo em busca de riqueza. A fé não é um veículo que vai levar você a ficar rico, a adquirir todo tipo de cura, mesmo porque nós estamos numa quinta-feira, nós vamos orar, daqui a pouco é culto de oração, mas nós nunca devemos esquecer de que todavia será feita a vontade de Deus e não a nossa. Cabe a nós pedirmos, cabe a Deus responder segundo a sua vontade. A relação com Deus vai além da prosperidade material. Esses povos precisavam entender isso. Essas pessoas que estão nesses templos precisam entender isso. A relação com Deus vai além da prosperidade material. Eu acho muito interessante aquele cântico, é um cântico de Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na videira, e que no campo, né, não tenha animal, mesmo que eu não tenha o cuidado e o amparo de Deus, todavia eu não vou blasfemar contra o Senhor, eu não vou reclamar. É um salmo que está fora do livro dos Salmos,
que diz que nós devemos viver contente em toda e qualquer situação. Então a relação com Deus vai além da prosperidade material. Tem pessoas que eram ricos e foram fiéis a Deus, como foi Abraão, e tem aqueles que foram extremamente pobres e que também foram fiéis a Deus, como as viúvas lá do templo. Cada crente tem a sua própria jornada espiritual, cada crente tem o seu chamado, cada crente tem a sua relação pessoal com Deus e com a sua igreja. Cada crente deve buscar as suas razões específicas, deve entender as razões específicas que o levam a cultuar, a servir a Deus e, sobretudo, glorificar a Deus com suas vidas. Que Deus nos abençoe, que a nossa motivação para servir ao Senhor seja diferente desse povo. Se você não sabia por que eles confundiram Paulo com esses falsos deuses, é porque eles queriam ser prósperos, eles queriam ser ricos, eles queriam um telhadinho de ouro. O nosso telhado de ouro não é nesse mundo. Nosso telhado de ouro é na mansão que Deus tem preparado para nós na glória eterna. Que Deus nos abençoe.